Boa noite, senhores de desenho, tudo bem? Bom, pessoal, hoje a gente vai para a aula 8. A gente vai fazer aqui uma atividade aplicada e para isso a gente vai relembrar um pouquinho sobre normas técnicas, vistas ortogonais, perspectiva isométrica, folha de desenho e layout e dimensões, ok? Vamos seguir em diante. Bom, vista ortogonal. Passo 1, pessoal, a gente tem que fazer o quê? Lembra das aulas passadas? Analisar o objeto. Tá? Então, a gente tem aqui um objeto a ser observado, e nesse caso, né, a gente deve lembrar da teoria sobre os três elementos que a gente tem que analisar. Tá? Olha só, o modelo está aqui, né, um prisma. A gente tem que lembrar de quem observa a peça, e a gente tem que lembrar do que é plano de projeção, para daí a gente seguir em diante. Bom, vamos observar então um modelo de exemplo. Bom, lembra que o modelo, né, sempre vai estar na perspectiva isométrica. Bom, como que a gente deve avaliar, como que a gente deve analisar o objeto? Bom, eu tenho o objeto, né, ele está aqui, ok? Esse é o objeto a ser avaliado, é um desenho em perspectiva. Eu tenho que olhar esse objeto sempre de frente, que dá origem à vista frontal, sempre de cima, que dá origem à vista superior, e sempre de lado, que dá a vista lateral. Perfeito? Então tem aqui a indicação de quem é frontal, a indicação de quem é superior e a indicação de quem é lateral. Então é sempre nesse formato que a gente vai estar avaliando nosso desenho ou nosso objeto nessa atividade aplicada. Enfim, bom, dessa forma a gente tem aqui, né, as representações ortográficas. Perfeito? Esse é o nosso modelo que a gente viu no slide passado. A gente tem aqui a vista frontal, a vista lateral e a vista superior do nosso objeto que está sendo observado, no caso um desenho. Enfim, vamos ter que lembrar um pouquinho do rebatimento das vistas também, né? Quais seriam os posicionamentos que a gente colocaria, né, as vistas que a gente está analisando? Reparem, se eu pegar aqui um quadrante, né, lembra do diedro? Primeiro, segundo, terceiro, quarto diedro? Enfim, é isso que a gente vai relembrar. Aonde eu coloco a minha vista frontal? Aonde eu coloco a minha vista lateral? E aonde que eu coloco, ou seja, onde eu posiciono, né, melhor dizendo, a minha vista superior? Reparem, né, as setas indicam aonde elas vão ser representadas, ou seja, posicionadas. Então aqui a gente tem a vista frontal, a vista lateral e a vista superior. Perfeito? Bom, reparem que as vistas, né, lateral e superior seguem o direcionamento da vista frontal. Eu desenhei a vista frontal aqui, certo? Aqui é a vista frontal. A minha vista lateral, como a gente viu no slide anterior, vem aqui e a superior vem aqui. Perfeito? Então, reparem, aqui está a minha vista lateral. Aqui está a minha vista superior. Esses tracejados são linhas auxiliares. Essas linhas auxiliares ajudam no direcionamento de onde a gente vai colocar o nosso desenho, ou seja, onde a gente vai posicionar as nossas outras vistas em relação à nossa vista frontal. Ok? Enfim, a gente tem o passo 2 agora, propriamente dito, né? Que é a preparação da folha. Para colocar essas vistas dentro da folha, a gente tem que preparar essa folha, né? Não é simplesmente pegar um pedaço de papel, uma folha sulfite e colocar os desenhos nessa folha. Então vamos relembrar um pouquinho, né, que as folhas têm os formatos, lembra? A4, A3, A2 da série A. E ela tem suas dimensões, ok? Ela pode ser usada também no sentido vertical, no sentido horizontal, ou retrato
e paisagem, né? Você pode dizer dessas duas formas. Bom, a gente deve lembrar também que essas folhas têm margens. Então aqui um pedacinho da folha mostrando aonde é o espaço para desenho, aonde é o quadro, que na verdade é a margem, né? E o limite do papel, que é o quadro externo aqui da folha. Essas margens, ou seja, para inserir essas margens na folha, a gente tem aqui as dimensões da margem esquerda e margem direita e também a espessura, né, da linha que a gente vai fazer esse nosso quadro, essa nossa margem, ok? Então, para cada tipo de folha, tem aqui uma medida apropriada. Bom, devemos lembrar também da localização da legenda. A gente pode, né, e deve colocar a legenda sempre aqui do lado direito inferior. Olha só, legenda. A gente pode também fazer um espaço para texto na vertical, conforme indica, e também podemos fazer um espaço de texto na horizontal. E o restante é tudo espaço para desenho. Perfeito? Esse é o layout da folha. Legenda. A gente sempre deve lembrar também da legenda. Perfeito? Esse é um modelo de legenda. Então a gente tem aqui, né, locais para colocar nome, turma, escala. Essas descrições podem ser alteradas, vamos dizer assim. Mas a dimensão da legenda aqui no comprimento não pode ser alterada. Perfeito? Posso crescer um pouco mais aqui a legenda? Posso. Esse é só um modelo que a gente vai utilizar para a nossa atividade. Então, existem também outros tipos de legenda, outras configurações. Bom, atividade que a gente vai fazer, pessoal. Passo 3, né? Atividade prática. A gente vai escolher e analisar um modelo, perfeito? Então, a gente tem aqui um exemplo, tá? Vai ser um outro desenho para vocês, mas a gente tem um exemplo. Esse é um modelo. A gente vai observar, então, a vista superior, observar a vista frontal e a vista lateral desse modelo, perfeito? Logo mais, a gente vai estar fazendo o quê? Escolhendo o tamanho de folha. No caso, vocês vão fazer o quê? Escolher a folha A4 para fazer a sua atividade aplicada. Ela tem 210 por 297 milímetros, perfeito? Então, seria essa folha aqui, ó, 297 por 210. Ela também pode estar, né, na horizontal, sem problema nenhum. Bom, aqui a gente vai escolher o sentido, ou vertical ou horizontal. Nesse exercício, ou seja, nessa atividade, vocês vão escolher a horizontal. Perfeito? Então, vocês vão ter um modelo, sabem como avaliar e vocês vão agora escolher, né, o tipo de folha. No caso, escolheram a A4 e o formato dela, né, o sentido dela, escolhemos o horizontal. Perfeito? Existem também as margens. Aqui está a folha, nossa A4, perfeito? Ó, a escolhida, A4 dentro desse quadradinho. As margens que a gente vai utilizar é 25 na esquerda e 7 na direita. Veja, 25, 7 e as demais a gente coloca também com 7. Então, a gente tem aqui a limitação da folha e o quadro e as margens desenhadas. Perfeito? Bom, agora a legenda, pessoal. Como que a gente tem que fazer a legenda? A legenda, ela vem sempre aqui, ó, nesse canto superior, inferior, perdão, direito. Olha só a legenda encaixadinha, encostado aqui no nosso quadro. Bom, essa largura aqui deve ter 178 milímetros. E essa altura, 30 milímetros, que nós especificamos como, né, atividade. Perfeito? E vamos seguir o padrãozinho aqui. Bom, modelo escolhido, vista analisada, formato de folha escolhida, sentido de folha escolhido, margem realizadas, legenda realizada. Vamos fazer o que? O desenho, perfeito? Olha só, a nossa folha pronta, já com as margens e com a legenda. Bom, toda essa área aqui, né, é área para desenho, perfeito? Você pode, lembra, fazer na
vertical um espaço para texto e na horizontal um espaço para texto, mas não é o nosso caso da atividade. Ó. Bom, para melhor ficar distribuído, a gente vai dividir, né, com traços suaves a folha em 4 partes. Por quê? Porque esses traços vão ser apagados depois. Então, olha só, esse tracejadinho que está em verde aqui é a linha auxiliar. E essa outra também, para a gente achar aqui, né, o meio da folha para ficar mais fácil para desenhar. Bom, aqui vem a nossa vista frontal, como a gente já sabe. Aqui vem a nossa vista lateral, como a gente já sabe. E aqui vem a nossa vista superior, como a gente também já sabe. Perfeito? Aí a gente tem um modelo, né? Coloquei um modelo aqui em perspectiva para a gente lembrar, né, como fazer. Perfeito? Então, olha só. O observador está olhando aqui na frente. Então, aqui é a vista frontal. Então, ele enxerga isso aqui. Perfeito? As linhas tracejadas auxiliares. E aqui a gente tem o desenho da vista lateral. Aqui a gente tem as linhas auxiliares. E a gente vai desenhar aqui a nossa vista superior. Reparem. Vejam que ficaram todos no mesmo alinhamento. Essa distância entre eles seria importante também manter igual. Perfeito? Então lembrem de fazer essas linhas auxiliares que vai facilitar vocês a executarem o desenho. Perfeito? No final, tudo isso tem que ser reforçado, né? Os traços têm que ser reforçados e as linhas auxiliares todas apagadas, tanto essa vermelha quanto essa verde. Perfeito? Bom, tirando as linhas auxiliares, a gente vai ter a nossa legenda desenhada, escrita em letra técnica, e a gente vai ter as nossas vistas desenhadas na folha. Perfeito? Bom, eu queria passar essa revisão para vocês, né? E também passar um exercício aplicado, né? Então vocês vão pegar a folha de exercício, que eu vou estar passando para vocês, e seguir exatamente esse caminho que está no vídeo. Bom, até breve. Boa noite a todos.